Oi, eu sou a Júlia e essa é a Daiane. E hoje a gente vai para a nossa última aula da semana da imunoterapia e a gente vai falar um pouco com vocês sobre o papel das células B e os anticorpos. Só relembrando o que vocês viram aqui durante essa semana, vocês viram o que é o sistema imunológico e como esse sistema imunológico ele é organizado. Então, ele é dividido basicamente em imunidade inata e a imunidade adaptativa. E vocês viram também que a imunidade adaptativa é dividida em imunidade celular, que é aquela mediada por células T, que vocês viram ontem, e também dividida em imunidade humoral, que é a imunidade líquida, né? Então, essa imunidade ela é mediada por proteínas que estão ali na nossa circulação sanguínea, e a principal proteína que está envolvida nessa proteção, nessa imunidade humoral, são os anticorpos que são produzidos pelas células B. Então, as células B, que também são chamadas de linfócitos B, são essas células que são responsáveis pela produção desse anticorpo. Esse anticorpo, ele também é chamado de imunoglobulina e ele é uma proteína que ela pode estar tanto aqui na membrana da célula, como ela pode também ser secretada na circulação sanguínea. Essa proteína, ela tem esse formato característico aqui, e ela é dividida basicamente em duas partes. Então, essa parte aqui de cima, essas duas partes aqui, são responsáveis pelo reconhecimento do antígeno. Enquanto que essa região interna, mais interna aqui do anticorpo, aqui nessa versão secretada, é a parte que é responsável por se comunicar com as outras células do sistema imunológico e indicar para essas células que esse antígeno, esse patógeno foi reconhecido e então esse sistema imunológico vai poder se defender, né? Vai poder destruir esse patógeno, esse antígeno que está em contato com o nosso corpo. E quando a gente fala de reconhecimento de patógenos por células B, a gente precisa ter em mente que a gente tem um repertório enorme de células B que são capazes de reconhecer diferentes tipos de antígenos, né, de patógenos que entram em contato com o nosso corpo. E a gente precisa entender que esse reconhecimento desses antígenos, né, por esses anticorpos ali na superfície da célula B, é um reconhecimento que é altamente específico. Então, a gente precisa que tenha essa ligação que seja perfeita entre o anticorpo e o antígeno, para que essas células B, então, possam ser ativadas e possam produzir cada vez mais anticorpos contra esse micro-organismo, garantindo, então, uma resposta imunológica bastante eficaz contra esses patógenos. Uma vez, então, que esse anticorpo na superfície das células B reconhece esses micro-organismos, essas células, então, elas ficam muito ativadas e elas passam a se dividir muito e produzir vários clones dessas células, num processo que é chamado de expansão clonal. Então, esses clones são células que são produtoras também de anticorpos que estão ali na superfície e que são específicas para esses antígenos, esses patógenos que foram reconhecidos. Esse reconhecimento, né, de antígeno por células B, na maioria das vezes, eles precisam da ajuda de célula T. Então, as células T que vocês viram ontem, elas ajudam as células B nesse reconhecimento e nessa ativação após o reconhecimento desses antígenos. Nesse caso, os principais antígenos que são reconhecidos, né, no contexto em que as células T estão ajudando as células B, são as proteínas. E uma vez que essas proteínas são reconhecidas por células B, essas proteínas também são reconhecidas lá pelas células T, né, elas são apresentadas via células apresentadoras de antígenos lá para as células T, e elas ficam todas ativadas reconhecendo esses antígenos. E uma vez que essa célula T está ativada, ela passa a produzir alguns mediadores proteicos que são chamados citocinas, que funcionam como mensageiros. Então, elas informam, elas ajudam na proliferação, né, na divisão celular dessa célula B e na produção de anticorpos para essas células B. Então, a gente tem as células T aqui ajudando na proliferação, na expansão clonal dessas células B e na produção de anticorpos por ela. Nesse contexto em que as células T estão ajudando as células B a se dividirem e a produzir anticorpos, os principais anticorpos que são produzidos são os anticorpos do tipo GA e E, que são os IgG, IgA e IgE,
que vocês já devem ter ouvido ou talvez tenha visto em alguns exames por aí. Mas, em alguns casos, as células B elas não precisam da ajuda das células T para se ativarem e produzirem muitos anticorpos. Nesse caso, quando essas células B elas reconhecem alguns antígenos lipídicos ou polissacarídeos, como, por exemplo, polissacarídeos que estão presentes nas membranas de bactérias encapsuladas, essas células B elas são capazes de se ativar independente da ajuda de célula T. E o que acontece é que tem tantos polissacarídeos ali na membrana daquela bactéria que eles são capazes de ligar vários receptores, vários anticorpos que estão presentes ali na célula B e causam, então, essa ativação das células B independente da ajuda de células T. E nesse caso, os principais anticorpos que são produzidos são os anticorpos do tipo M. Então, quando a gente pensa numa defesa do nosso organismo contra micro-organismo, contra bactérias encapsuladas, a gente está pensando nos anticorpos do tipo M. Uma vez, então, que essas células B, elas reconhecem esses antígenos via seus anticorpos ali na membrana da célula e se tornam ativadas, né? Essas células, elas se expandem, que nem a gente viu, e uma parte delas se transforma nos plasmócitos, que são células muito grandes, né, que passam a produzir muitos anticorpos e passam a secretar esses anticorpos. Então, agora esses anticorpos saem da membrana da célula e vão ficar circulantes ali na corrente sanguínea, e a gente vai ver daqui a pouquinho com a Daiane o que eles fazem quando eles vão para a corrente sanguínea. E uma parte dessas outras células B que são ativadas se torna nas células B de memória, que são as células que são responsáveis pela nossa proteção caso a gente encontre novamente esse mesmo antígeno. Então, eles são capazes de lembrar que a gente já viu esses antígenos e essas células são capazes de produzir uma grande quantidade de anticorpo em um curto espaço de tempo, que é a ideia de muitas das vacinas que a gente toma, né? Então, a ideia de tomar vacina é justamente desenvolver essa resposta imunológica de memória, sobretudo de células B. Então, vão ser capazes de nos proteger caso a gente encontre aquele micro-organismo pelo qual a vacina é específica, né? Então, então até aqui a gente viu, então, que as células B têm os anticorpos na sua superfície, né? Esses anticorpos, eles são responsáveis pelo reconhecimento de antígenos, e uma vez que essas células B, elas reconhecem esses antígenos, elas ficam superativadas, se expandem bastante, né? Formam vários clones dessas células que são específicos para esses antígenos, e então elas passam a produzir mais e mais esses anticorpos e passam a secretar esses anticorpos. E agora a gente vai ver então o que acontece quando esses anticorpos estão lá na circulação sanguínea e qual que é o papel e a importância deles na nossa proteção. As células B, entre as suas funções, nós temos a função de apresentação de antígeno. E como isso funciona? As células B vão reconhecer em proteínas algumas moléculas específicas e quando ela fizer esse reconhecimento, a proteína vai ser internalizada, então processada em porções menores, até que um antígeno seja apresentado na superfície da célula B. Quando esse antígeno está na superfície da célula, ele vai poder ser reconhecido por uma célula T auxiliar, também específica para esse mesmo antígeno, e uma vez que há essa interação entre as duas células, a célula T auxiliar vai, por exemplo, liberar substâncias chamadas de citocinas, que a Júlia já comentou com vocês, que vão atuar sobre as células B, estimulando a sua diferenciação em células maiores, mais maduras, que são os plasmócitos, que vão ser essas células que são responsáveis pela liberação dos anticorpos na nossa corrente sanguínea. E uma vez que os anticorpos são liberados, como eles vão estar atuando, quais vão ser as suas funções. Uma das funções do anticorpo é relacionada à neutralização. Tanto bactérias quanto toxinas bacterianas, por exemplo, para levarem aos seus efeitos, para infectar uma célula, vai ser necessário uma interação entre a superfície de uma célula do hospedeiro e a superfície da bactéria. Então, os anticorpos vão poder reconhecer de forma específica antígenos na superfície de uma bactéria. Então, vários anticorpos vão estar se ligando a essa bactéria. E no que isso vai resultar? Vai haver um bloqueio dos possíveis locais em que essa bactéria estaria interagindo com a nossa célula e levando a uma infecção.
Por isso esse processo é chamado de neutralização. Um dos outros mecanismos do nosso sistema imune que os anticorpos podem auxiliar é no processo de fagocitose. Vocês já viram esse processo na aula de imunidade inata e ele não é dependente dos anticorpos para acontecer. Porém, quando os anticorpos estão envolvidos, esse processo pode acontecer de uma forma mais eficiente. Então, aqui nesse caso, da mesma forma, anticorpos que são específicos para antígenos presentes na superfície de uma bactéria vão se ligar a essa bactéria. Então, a gente vai ter vários anticorpos ligados a ela. E então, a célula, por exemplo, um macrófago, vai poder fazer o reconhecimento dessa porção livre do anticorpo. E quando há esse reconhecimento, há uma ativação para o processo de fagocitose. Então, vai haver o processo em que essa bactéria vai ser englobada pelo macrófago, digerida e levando à sua eliminação. E nesses dois processos, neutralização e fagocitose, nós temos as bactérias livres na circulação que ainda não infectaram uma célula. E quando já houve essa infecção, será que os anticorpos conseguem atuar de alguma forma? Os anticorpos estão envolvidos num processo chamado de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. E o que seria isso? É um tipo de morte das células que é mediada com o auxílio dos anticorpos. Aqui, uma célula que já foi infectada por exemplo, uma bactéria, vai começar a expressar na sua superfície antígenos que poderão ser reconhecidos pelos anticorpos. Uma vez expressando esses antígenos, anticorpos específicos para ele vão se ligar e recobrir a superfície da célula infectada. Uma vez que nós temos vários anticorpos agregados nessa superfície celular, eles vão poder ser reconhecidos pela célula Natural Killer, ou NK, que seriam como assassinas naturais. Essas células só vão reconhecer anticorpos quando eles estão agregados e não de forma isolada na nossa circulação sanguínea. Então, quando acontece essa ligação entre célula NK e o anticorpo, vai haver uma ativação dessa célula, que por sua vez vai liberar grânulos que são tóxicos para a célula-alvo, levando à morte dessa célula infectada. Então, dessa forma, resumidamente, as células B, elas são responsáveis pela produção de anticorpos e esses, por sua vez, vão estar envolvidos em diversos mecanismos que vão auxiliar na nossa defesa na infecção de micro-organismos. Obrigada, e agora nós vamos receber as perguntas de vocês.